Chora de manso e no íntimo procura curtir sem queixa o mal que te crucia. O mundo é sem piedade e até riria da tua inconsolável amargura. É com este poema de Manuel Bandeira que nós abrimos o terceiro vídeo da série Madame Bovary. E hoje nós vamos investigar a personalidade da mãe de Charles, que tem muito a nos revelar sobre o próprio Charles Bovary. Muito bem, meus amigos, é com uma dose de vinho e um poema de Manuel Bandeira que eu inicio essa reflexão, ainda no capítulo 1 do clássico Madame Bovary, que nós já temos 2 vídeos aqui no canal. Se você quer, pode buscá-los. Está aqui na playlist Além da Leitura. E o Além da Leitura de hoje, nós continuamos e agora vamos investigar a personalidade da mãe de Carlos, certo? No outro vídeo, no vídeo anterior, nós conversamos a respeito da personalidade do pai de Carlos, aquele fanfarrão, aquele molecote que se casou simplesmente pelo dote, devastou a fortuna da mulher, vive como um adolescente que curte a vida desvairada, negligencia o trato familiar, as funções, as responsabilidades do pai e de esposo, e consequentemente devasta a vida da esposa. Ela que tinha depositado também as esperanças neste casamento, idealizava uma vida aventurosa junto do Bovary, mas a quebra de expectativa aqui é uma das maiores desgraças que podem ocorrer. Também na nossa vida é assim. Quando nós temos uma expectativa muito alta nas coisas, colocamos uma expectativa muito alta, a queda também é na mesma proporção, até maior. Porque o sentimento de não realização é devastador. Pois bem, meus caros, vou ler um trecho aqui do romance em que Flaubert usa algumas palavras que eu quero meditar com você. Abre aspas. A esposa fora outrora apaixonada por ele. Amara-o servilmente. Aqui, meu querido, minha querida amiga, olha só o advérbio que Flaubert, que nós já comentamos que é um degustador, que é uma pessoa que escolhe as palavras com muito apreço, tendo uma intenção muito grande por trás, não escolhe palavras quaisquer palavras. Ele coloca aqui, amara-o servilmente. Primeiro ponto, o amor servil não desperta a paixão, não desperta o apreço. Este amar servilmente, onde a pessoa faz tudo pela outra pessoa, se porta como um servo, não desperta admiração. Por quê, meu querido? Porque a pessoa acaba se anulando para viver a vida da outra pessoa. E isso não causa admiração no outro. Eu não estou aqui absolvendo o Bovary pai. Mas isso nós precisamos entender. Essa ideia romantizada das relações humanas, muito vendida em livros assim superficiais, em filmes, em telenovelas, de que existe um relacionamento ideal, onde você faz tudo pela outra pessoa e a outra pessoa reconhece essas coisas, tem que ser de forma gradual, à medida que nós vamos tomando maturidade, sendo afastada do nosso pensamento. Porque quando nós vamos nos confrontar, nós vamos com a realidade, buscar os nossos parceiros, buscar as relações, nós temos que já estar preparado para isso, para entender que a vida não é
esse mar de rosas, essa coisa de que eu faço e a pessoa reconhece. Não, não é assim. Eu preciso tornar-me uma pessoa admirável para despertar na outra um interesse. Então veja, a esposa que outrora fora apaixonada por ele, amara-o servilmente, mas com isso só conseguiu torná-lo mais arredio, mais distante. E não é justamente isso que acontece? Já se perguntou por que as pessoas não se casam, às vezes com o melhor amigo, com a pessoa que está ali, que faz tudo, que é o bonzinho da história? Por quê? Porque essa pessoa que toma esta posição diante de um relacionamento, ela acaba se anulando. Ela deixa de ter as características próprias, que às vezes no começo foi justamente o que chamou a atenção. Aquela individualidade, aquela coisa única, irrepetível, que todos nós somos, mas que a pessoa esquece para fazer-se serva, para rastejar, para tentar completar a vida da outra e assim esquecendo da sua, tá? Então, amar-ao servilmente, e é justamente isso que o tornou arredio. Jovial, expansiva e carinhosa, ao envelhecer, como o vinho que, exposto ao ar livre, se transforma em vinagre, tornou-se mal-humorada, resmungona e nervosa. E aqui a segunda palavra que eu quero meditar com você. O vinho, como assim, Juliano? Como o vinho que, exposto ao ar, se transforma em vinagre. Realmente, veja, a personalidade da mãe de Charles, antes preservada, antes ali guarnecida, como um vinho que se guarnece num local onde ele é preservado do ar, que pode afetá-lo, que pode realmente estragá-lo. Assim foi com a mãe de Charles. Ela tinha um espírito jovial. E aqui me permita a correção do sentido desta palavra, que muitas vezes, essa pessoa jovial tem um ar jovem, uma aparência bonita da mocidade. Não, não é isso. O jovial aqui é a jovialidade. É uma pessoa com espírito leve. É uma pessoa que tinha outrora o espírito calmo, gracioso, que encantava. É aquele tipo de pessoa que você gosta de graça, sabe? Que tem um quê que desperta a felicidade, a alegria nos outros. É justamente isso aqui. Jovial, expansiva, carinhosa. E como o vinho exposto ao ar transforma em vinagre. Ficou amarga. Veja, a mãe Bovary era uma pessoa preciosa, assim como o vinho, que tem as suas qualidades. Quais são as qualidades do vinho? É uma iguaria, é um sinal de celebração. Não é? Vamos tomar uma taça de vinho juntos? Eu estou querendo celebrar alguma coisa. Vamos abrir uma garrafa e passou muito tempo, uma safra tal. Quer dizer, a escolha do vinho, o vinho é uma iguaria. Como é que essa iguaria tornou-se agora podre, vinagre, amarga? É o que acabou acontecendo com a personalidade, com as esperanças, com a vida da mãe de Charles, com a senhora Bovary. Não é isso? Exposta ao ar, exposta a todo tipo de oxidação que o marido lhe proporcionou. Um cara que gastou toda a sua fortuna, que não ligava para ela, que vivia atrás de outras mulheres, enfim. Mas veja, a qualidade do vinho é uma iguaria, é um sinal. Inclusive, a Sagrada Escritura menciona o vinho como sinal da bênção de Deus. A própria mulher é descrita como uma videira fecunda ao redor da mesa do marido, em algumas passagens bíblicas. É a abundância, a celebração, é a festa. Lembremos do primeiro milagre de Jesus Cristo,
que é a transformação da água em vinho, de uma coisa ordinária, comum, simples, para uma coisa extraordinária, uma iguaria, algo que não se vê fácil, algo que precisa de um cuidado, de um carinho, de um trato, algo preparado, enfim, meus amigos. Percebe? Tornou-se mal-humorada, resmungona e nervosa. Agora perceba, não são essas justamente jovial, expansiva, carinhosa, as qualidades que vão faltar em Carlos? Vão faltar em Carlos. Vão faltar em Emma também, né? Mas vão faltar em Carlos. Faltarão em Carlos. Não é jovial, não é expansivo. Aqui no começo do romance, assim que ele chega na escola, o que dizem dele? Que ele é uma pessoa, chega à escola, é uma pessoa compenetrada e acanhadíssima. Acanhadíssima, superlativa. Acanhado, não é expansivo. Percebe? Então, essas características também são passadas de alguma maneira para este Carlos que está se formando. Uma mãe nervosa, uma mãe mal-humorada, resmungona, que outrora era jovial, expansiva e carinhosa. Tinha sofrido muito, por isso que eu iniciei aqui com o poema de Manuel Bandeira, você vai entender. Tinha sofrido muito, continuando aqui a leitura, em silêncio, vendo-o andar atrás de todas as saias da aldeia e voltar todas as noites dos piores antros, caindo de bêbado. Depois, o orgulho revoltou-se-lhe. Calou-se então, curtindo a raiva num estoicismo mudo, que ela conservou até a morte. Chora de manso, no íntimo procura curtir sem queixo o mal que te crucia. O mundo é sem piedade, e até riria da tua inconsolável amargura. É assim que descreve Manuel Bandeira, e eu, quando li este trecho do romance, me veio à memória justamente este poema que eu guardo muito no coração. Poema intitulado Renúncia. Se você nunca leu Manuel Bandeira, fica aqui. É o meu poeta brasileiro nativo, sem sombra de dúvida, preferido. Tá? Dentre tantos poemas, este poema sempre me cativou de uma maneira assim impressionante. Chora de manso, curte sem queixa o mal. Né? Depois ele vai desdobrar o poema e você vai entender que ele toma a renúncia como um estandarte. Mas aqui, essa primeira estrofe é de aceitação. E é justamente o que a mãe Bovary faz. Né? Mais à frente, Flaubert vai dizer que ela vai imprimir no garoto, vou ler aqui para você na íntegra, a mãe trazia-o sempre agarrado às saias, recortava-lhe cartões, contava-lhe histórias e entretinha-se com ele em monólogos sem fim, cheios de tagarelice e de uma melancólica alegria. Uma melancólica alegria, uma alegria que sabe que vai acabar, que não é aquilo que queria. Uma alegria que entrevê a tristeza, né? Uma alegria ali superficial. Lembremos aqui de Machado de Assis, que fala que escreveu o seu Memórias Póstumas com a tinta da galhofa, com a pena da galhofa e a tinta da melancolia, ou seja, a essência, que é a tinta, é melancólica, e só a casca, que é a pena, é superficial. O mesmo acontece aqui com a mãe Bovary, é uma alegria que a essência é tristeza, é melancólica. No isolamento da sua vida, imprimiu-lhe na mente da criança todas as suas vaidades esparsas, desfeitas, as suas ilusões perdidas. Sonhava para ele com as mais altas posições, via o grande, belo, espirituoso, engenheiro ou magistrado. E tudo isso por estar projetando a conquista, o valor, a admiração que ela não teve
no pai. Ela não conseguiu ver no pai, a fim de que o filho realizasse aquilo. Se nós fôssemos analisar com o viés junguiano, pelas obras de Jung, diríamos que ela tem aqui uma dificuldade com o ânimos, assim como Emma também vai ter, mas o ânimos da mãe de Charles está completamente desfigurado, não é? Está completamente desfigurado. E aí ela vai projetar no filho essas aspirações, essas ilusões perdidas. Você vê como a personalidade de Charles ela vai sendo formada por dois extremos, dois opostos. Um fanfarrão, libidinoso, displicente, irresponsável pai, e a mãe, que teve essas ilusões de carinho, de afeto, de cuidado, de orgulho, de responsabilidade, de esteio, todas perdidas. E aí, como é que fica essa criança? Tá. Ah, Juliano, você está querendo dizer que o meio, e aí ele vai ser uma vítima do meio? Olha, ele pode até, em certo momento, ser uma vítima. Eu não estou querendo defendê-lo assim, dizer que não tem jeito, por ele tem essas atitudes porque foi assim. Ele podia muito bem ter mudado. E nós não podemos cair nesse vitimismo, porque aí seria, né, simplesmente acusar alguém. Não, mas eu estou querendo que você entenda como é que o Flaubert construiu esse romance de maneira tão grandiosa. Nós estamos nas primeiras páginas. E olha o tanto de reflexão que nós podemos tirar daqui. Certo? Não é para culpar. É para enxergarmos com outros olhos. Talvez você passe por uma realidade parecida. Você não teve uma base familiar tão boa. Tá? Mas eu digo a você, os seus pais fizeram o melhor que eles sabiam. Não existe curso de como ser pai, meu amigo. Tá? Nós aprendemos, eu sou pai, nós aprendemos a ser pai sendo pai. Quando o filho nasce, criando. A criança está aprendendo a ter um pai e o pai está aprendendo a ter um filho. Então, se você tem alguma desavença, a melhor solução é perdoar. Falar, ok, meus pais fizeram o melhor que eles sabiam. Fez cagada? Era o melhor que ele sabia. Me tratou mal? Era o melhor que ele sabia fazer. E você hoje tem a oportunidade de olhar com outros olhos e mudar o curso dessa história. Ou você vai perpetuar isso como uma vítima? Não pode fazer isso. Não pode. É sua obrigação, uma vez que você está num ponto, que você tem essa consciência, mudar essa história. Tá? Pois bem, meus queridos. E aí vai, ela projeta não só no Carlos a carreira, o estudo, mas ela a ponto de também arranjar o casamento, que é o assunto do nosso próximo vídeo. O casamento de Charles. O casamento de Charles. Esse primeiro casamento dele. Tá bom? Meus queridos, estamos só começando essa jornada incrível. O Além da Leitura é um projeto que visa aprofundar, fazer uma expedição, uma escavação, palavra por palavra, entender a obra no mínimo detalhe, para que ela possa verdadeiramente edificar. Não é uma falação apenas. Não, veja bem, é uma obra que retrata o século XIX e a burguesia. Não! É tirar da obra aquilo, o porquê que ela atravessou os séculos, porque ela fala com a alma humana, fala com a minha alma hoje. Eu não olho para a obra de Flaubert como um historiador. Não, eu estou analisando aqui a sociedade burguesa francesa do século. Não. Eu olho para o romance, você tem que olhar para o romance enxergando a própria alma. É por isso que ele atravessou gerações e está aqui. Por isso que ainda faz eco na sua alma. Por quê? Porque ele é um espelho da alma humana. E falará por mais 100, 200, 300, enquanto houver humano. Enquanto houver humanidade pronta a passar para um outro nível de consciência. Por isso que ele fala. Então, o Além da Leitura é o projeto que visa refletir sobre a obra e extrair aquilo que ela tem para nos ensinar, para edificar a nossa vida. Se você gosta desse conteúdo, eu convido você
a desde já se inscrever nesse canal, curtir esse vídeo para que ele alcance mais pessoas. E se você está se preparando para a Olimpíada de Literatura, ou não tem conhecimento ainda, fique sabendo que existe uma Olimpíada de Literatura. Se você é um leitor assíduo, ávido e quer aí testar os seus conhecimentos e, acima de tudo, superar a si mesmo, não é verdade? Superar-se. Fazer uma leitura digna e testar os seus conhecimentos acerca de literatura, eu recomendo fortemente. As inscrições ainda estão abertas, se eu não me engano. A prova acontece em novembro, então dá muito tempo de você se preparar. E se você estiver aqui no canal, nós vamos fazer a leitura completa deste grande romance, que é a categoria ouro, tá certo? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Outros vídeos virão, nós vamos aí finalizar este capítulo com o casamento de Charles. Tá certo? Eu espero ter contribuído com o seu conhecimento. Fique com Deus, fique em paz e bons estudos!